O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deverá implementar uma tarifa geral, que pode variar de 15% a 20% para países que não conseguirem alcançar um acordo até sexta-feira. O republicano não chegou a citar o Brasil. Não se sabe como ficará a situação do país que foi taxado em 50%. O governo brasileiro não teve grandes avanços nas negociações até aqui com os Estados Unidos. Enfim, alguns aspectos para nós destacarmos com os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila já está preparado, a postos. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Essa sinalização de Donald Trump dizendo que deve instituir uma tarifa geral, que pode variar de 15% a 20%, para aqueles países que não conseguiram fechar acordos específicos com os Estados Unidos. Só que assim, ele nem mencionou a possibilidade de alcançar um acordo com o Brasil. Talvez o Brasil fique fora dessa tarifa geral, uma vez que ele anunciou há alguns dias aquela tarifação de 50%. Quais as interpretações que a gente pode fazer agora, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa bancada, boa noite à nossa audiência. Caniato, o Brasil vai ser o patinho feio do mundo Donald Trump. Os países que tiveram habilidade de negociar terão uma tarifa média de 15%, o resto do mundo 20% e o Brasil 50%. É espetacular a incompetência desse governo para negociar as tarifas. Até o momento, hoje é dia 28 de julho. A carta foi enviada dia 9 de julho. Não aconteceu absolutamente nada de negociações diretas, objetivas, pragmáticas para reduzir as tarifas. O governo, na verdade, já jogou a toalha, já sabe que no dia 1º de agosto haverá a tarifa de 50% e a partir daí eles vão ver como atuam. É o governo da incompetência, do improviso. E quem vai pagar essa conta somos todos nós brasileiros. Isso vai refletir em preço, vai pressionar a inflação e vai prejudicar enormemente a nossa exportação. É mais um símbolo de um governo à deriva. É isso, a expectativa para o anúncio do governo norte-americano sobre quais países serão incluídos nessa lista, dessa tarifa geral, que possivelmente será instituída dentro de alguns dias, que poderá variar de 15% a 20%, ele ainda deve divulgar essa informação. Henrique Kriegner, também com a gente, o Kriegner de volta aqui à programação. Kriegner, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, uma alegria tê-lo conosco nesta noite. Enfim, várias reflexões a respeito do tarifaço de Donald Trump, muitos países conseguindo fechar acordos pontuais, específicos, alguns adiando a implementação da tarifa, outros reduzindo sensivelmente essa tarifação. Por enquanto, o Brasil não conseguiu sair do lugar, né? A gente precisa aguardar os próximos dias, serão determinantes, uma vez que o dia 1º de agosto, o dia que iniciaria aquela tarifa de 50%, será na próxima sexta-feira, né, Kriegner? Que a gente precisa considerar a partir dessa divulgação de Donald Trump. Exato, Caniato, muito boa noite a você, boa noite ao Beraldo, boa noite ao Dávila e todos que nos acompanham hoje aqui no Pingos nos Is. Realmente é uma situação preocupante, é um momento alarmante de como é que nós chegamos a esse ponto enquanto Brasil. Olha, Caniato, a questão das tarifas nos Estados Unidos não são novidade. A gente precisa lembrar aqui sempre a nossa audiência que houve uma época no século XIX, lá atrás, que a economia americana tinha como principal fonte de receita as tarifas no comércio, nas transações comerciais internacionais. Nessa época, inclusive, tarifas altas eram uma justificativa para que não houvesse, inclusive, o imposto de renda. O imposto de renda não existia nos Estados Unidos e o governo americano se usava, então, de altas tarifas com seus parceiros internacionais e conseguiu fortalecer a economia dessa mesma maneira. Ou seja, o que Trump está fazendo agora é resgatar uma prática antiga, que não vale a pena a gente entrar, não dá para a gente entrar tanto no mérito se isso é a melhor estratégia para agora ou não. É uma estratégia bastante arriscada aí de fortalecimento da classe média,
mas fico com as palavras também aqui do Dávila de que o Brasil vira o patinho feio da história, porque justamente os outros países nós vamos ter o dobro da taxação que eles receberam. Existe um exemplo que foi agora firmado na última semana, que é junto com o presidente das Filipinas, uma pessoa que tem um histórico político bastante questionável, afinal seu pai foi um ditador nas Filipinas, ele agora assumiu via voto direto, tem políticas muito positivas e algumas outras questionáveis, ou seja, o ambiente doméstico ali não é o do mais estável, muito parecido com o Brasil, porém teve uma capacidade de argumentação e negociação, foi até a Casa Branca, não investiu em bravatas ideológicas, nem em jogos de birras que interrompem a negociação entre dois países, foi até a Casa Branca, conversou com o presidente Trump e saiu de lá não só evitando tarifas, mas com tarifa zero na maioria dos produtos que estão sendo comercializados entre os dois países. Ou seja, falta habilidade para a diplomacia brasileira, falta habilidade para o governo brasileiro também de conseguir reverter esse cenário e o relógio está batendo, está chegando perto aí, Caniato, e a gente não tem perspectiva de um resultado positivo para a nossa economia. Pois é, e há muitas leituras a respeito da maneira como o Donald Trump se comunica, né? Será que esse anúncio que ele fez, inclusive, na Escócia, ao lado do primeiro-ministro britânico, ou se não um anúncio oficial, essa sinalização, será que ele também fez menção ao Brasil? Cristiano Beraldo já está com a gente? Deixa eu chamar o Beraldo. Beraldo, bem-vindo, ótima noite a você. As interpretações dessa sinalização de Donald Trump, quando ele diz que será instituída uma tarifa geral para aqueles países que não conseguiram alcançar acordos pontuais com os Estados Unidos. E aí, os questionamentos, bom, será que o Brasil vai ser incluído nessa lista? Bom, mas há quem diga, não, com certeza não, senão ele não teria enviado aquela carta falando dos 50%. Quais são suas apostas? Como devemos interpretar essa sinalização, Beraldo? Boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Kriegner, boa noite, Dávila, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, sem dúvida alguma, a situação do Brasil ela se torna especial nesse contexto, tendo em vista os motivos alegados por Donald Trump para o anúncio dessa tarifa de 50%, uma tarifa bastante elevada, onde ele justificou misturando não só questões comerciais, que na verdade não é nem a relação comercial em si, porque esta relação comercial é favorável aos Estados Unidos, mas naturalmente há ali algumas áreas de interesse específico do ponto de vista comercial que podem ser melhorados, isso sempre existe, mas sobretudo ele coloca a questão do Supremo, a atuação do Supremo contra empresas e pessoas americanas, a atuação do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. Mas ele deixa de fora dessa carta, a carta que ele enviou no dia 9 de julho, o elemento que, do ponto de vista comercial, é o mais importante, que é a posição do Brasil em relação aos BRICS. Comercialmente, o Brasil vem sendo um porta-voz que fala todas as bobagens que os países dos BRICS não querem falar, o Brasil se voluntaria e fala. O presidente brasileiro se tornou um porta-voz desses experimentos. Tanto é que o Brasil defendeu a criação de uma moeda para o comércio entre os países dos BRICS, e o próprio chanceler russo disse que isso era uma coisa da cabeça do presidente brasileiro, que a Rússia não tinha nada a ver com isso. Então, isso tem sido muito recorrente, obviamente, há uma pressão da China para que o Brasil se torne cada vez mais dependente desse comércio com a China. Então, os Estados Unidos reagiu através do Brasil aos BRICS. Essa é a leitura que faço desse movimento dos Estados Unidos de colocar 50% de tarifa em cima do comércio com um país que, na relação, é uma relação favorável aos Estados Unidos, como eu disse. Pois bem, no Brasil, como a gente, em geral, o brasileiro trata de forma superficial das coisas, se misturaram alguns elementos. Então, se colocou essa questão das tarifas junto com as questões das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e outros ministros da Corte, outras pessoas do núcleo do poder brasileiro. Só que são assuntos separados. Aquilo que tange de sanções a pessoas, empresas ou ao próprio país, as sanções são tratadas pelo Departamento de Estado. A questão do comércio é, primeiro, uma política do governo de Donald Trump, que aplicou isso para todos os países, e também uma questão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.
Agora, Trump, que realmente é um número imenso de países com os quais os Estados Unidos têm relação, ele separa ali o joio do trigo, então estabelece uma tarifa no piso e uma no teto, mas me parece, para usar uma expressão bem brasileira, acho que o Brasil, nesse caso, ficará no extrateto, porque o problema, o buraco do Brasil é mais embaixo na relação com os Estados Unidos. Pois é, e daqui a pouco a gente vai trazer uma outra informação relacionada a Donald Trump, que ele estipulou um prazo que deve variar de 10 a 12 dias para o presidente russo, líder russo Vladimir Putin, conseguir chegar a um acordo de cessar fogo com a Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, inclusive, dessa sinalização. Deixa eu só retomar com o Luiz Felipe Dávila, porque quando a gente olha para a maneira como o Donald Trump se posiciona em relação às tarifas para outros países, Dávila, é preciso considerar que outras nações ou blocos alcançaram acordos, né? Ainda que a gente precise lembrar que a União Europeia, vários integrantes da União Europeia questionaram esse acordo firmado nesse fim de semana, mas assim, tem um ingrediente comum entre essas nações que alcançam acordos com o Donald Trump, porque se a gente olha para o Brasil, sexta-feira está aí, né? Dia 1º de agosto é na sexta-feira. Quais foram os avanços que nós fizemos desde o anúncio dessa tarifação, hein, Dávila? O Brasil se espelhou naqueles que conseguiram fechar acordos. O que você gostaria de destacar em relação àqueles que conseguiram? Eles conseguiram seduzir Donald Trump pelo quê? Caniato, o mínimo denominador comum que uniu todos os países que conseguiram um acordo com os Estados Unidos é a história de ter bons negociadores legitimados pelo presidente, pelo primeiro-ministro, pelo chefe de Estado. Esta é a diferença. O Brasil não teve negociadores e ninguém legitimado pelo Estado pode falar em nome das pessoas que estão sendo negociadas. Então, assim, mostra como o país está à deriva. Porque desde o dia 10 de julho, o que deveria ter ocorrido é reuniões setoriais com pessoas afetadas, pessoas e empresas afetadas pelo tarifaço, o que podemos negociar, o que podemos ceder, como transformar isso numa oportunidade para o Brasil. Eu aqui enfatizei várias vezes, o Brasil poderia ter transformado o tarifaço numa enorme oportunidade. Por exemplo, zerar tarifas para produtos de tecnologia, para a compra de maquinários modernos, que ajudaria a aumentar a competitividade da indústria brasileira, que ajudaria a melhorar a produtividade em várias áreas e setores da economia, poderia ter transformado isso numa ótima limonada para impulsionar a abertura econômica, para diminuir tarifas, quebrar barreiras não tarifárias, como sanitárias, fiscalização. Caniato, você sabe que conseguir uma guia, passar por Anvisa, por toda essa burocracia, é um inferno. É só pega qualquer pessoa que tenta obter as licenças no Brasil, é um inferno. Então, o que nós fizemos foi ignorar a discussão negocial das tarifas, transformamos a briga comercial tarifaço numa briga político, militante, ideológica e virou o UFC de dois populistas. E quem paga a conta é o Brasil. Pois é, há pouco, inclusive, vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu uma entrevista coletiva para tratar dos assuntos conectados ao tarifaço. Ele disse que ele, Geraldo Alckmin, não conversou com o presidente Lula sobre o tarifaço. Mas ele disse que Lula é um presidente do diálogo. Sexta-feira está aí, hein? E aí os jornalistas também demandaram sobre aquele plano de contingência, né? Porque o governo brasileiro elabora uma série de medidas, um plano de contingência caso a tarifa seja implementada de fato nesta sexta-feira. E o plano de contingência poderia abarcar, inclusive, auxílio a alguns setores da economia com subsídios, né? Situação fiscal está 10, né, Kriegner? Essa é a saída perfeita para o Brasil. Mas, enfim, Kriegner, queria também que você trouxesse suas impressões sobre os caminhos que o Brasil pode adotar e se nós podemos mirar ou utilizar como exemplo países que conseguiram fechar acordos com os Estados Unidos. Conseguimos, Caniato. A questão é querer
conseguir, né? A impressão que dá é que para o presidente Lula, quanto pior, melhor nessa situação. Você mesmo fez agora as aspas aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, e a minha pergunta é: o que teria de mais urgente para ser discutido entre Alckmin e Lula hoje, que não teve tempo de falar sobre as questões do tarifaço com os Estados Unidos? Parece que o Lula não tem calculado o impacto que isso pode trazer e mantém aí a sua postura, que eu vou dizer aqui também no português bem claro, bastante birrenta, né? Uma postura de ir a comícios, falando sempre contra o Trump, contra a articulação que tem sido feita, e que não vai nos levar a lugar algum. Na verdade, vai fazer com que o Brasil pague mais caro, que a economia brasileira desacelere ainda mais, e que a situação aqui fiscal e toda em outros setores também fique bem prejudicada. Daria para fazer, eu citei aqui o exemplo das Filipinas. Foi muito rápido o posicionamento do presidente filipino em ligar para o presidente Trump e fazer uma viagem emergencial. Quando o presidente Trump também anunciou tarifas sobre os países europeus, se não me engano, foram 3 ou 4 dias após o anúncio dessas tarifas, ele mesmo deu uma entrevista dizendo que já tinha 10 reuniões marcadas com chefes de Estado europeus para a negociação dessas tarifas. Ou seja, já está mais do que claro que toda vez que existe uma sanção, uma tarifa, uma bravata por parte do Trump, goste ou não goste, na verdade, nas entrelinhas, nós temos que ler um convite para negociação. Não adianta simplesmente adotar um posicionamento de isolamento e dizer não vamos ceder, não vamos trabalhar aqui pela soberania. O Brasil é sim um Estado soberano, mas não é um Estado isolado. E isoladamente não consegue pagar suas contas. Nós precisamos dos nossos parceiros comerciais atuando e intensificando a atividade comercial, não arrefecendo. Então, Caniato, partiria, independente de quem vai ser o articulador, se é o Alckmin como vice-presidente, se é o Mauro Vieira como chanceler, se é o Celso Amorim como um pseudo-chanceler, quem for eleito aí para ser o grande articulador dessa iniciativa, precisa garantir que, em primeiro lugar, Lula não fique fazendo bravatas político-ideológicas, atrapalhando o que tem sido feito no bastidor, se é que alguma coisa tem sido feita. Pois é, inclusive há muitas pessoas que apostam nesse cenário destacado pelo Kriegner, né? De que o Brasil teria avançado pouco de forma intencional, na visão de alguns, né? De alguns analistas, de forma intencional, porque isso politicamente poderia ajudar o grupo que hoje está no poder, mirando N aspectos. Um deles, naturalmente, o processo eleitoral de 2026. É uma alternativa ficcional para você ou muito factível, hein, Beraldo? Não, é factível, mas ela se mistura com outro elemento muito importante para ser considerado na atitude do governo, que é a incompetência. Nós estamos observando uma demonstração clara para o mundo da incompetência do governo brasileiro, porque tudo isso que é falado é repercutido nos principais veículos do mundo. Eu acompanho aqui o noticiário todos os dias, as televisões de notícia e tal, sempre falando que alguma coisa do Brasil, em geral, não é elogioso, porque o presidente, na semana passada, disse que todo dia o vice-presidente Geraldo Alckmin liga para alguém nos Estados Unidos, mas ninguém quer falar com ele, ou seja, reconhece uma desimportância total do Brasil. Agora o próprio vice-presidente vem com esse tipo de declaração. Quer dizer, ele é nomeado negociador, mas não dialoga com o próprio chefe dele, que o confiou essa missão? Ou será que não confiou? Ele está só aí fazendo mímica? Assim como os senadores que estão em Washington, fazendo várias reuniões preparatórias com eles próprios para decidirem como é que eles vão fazer quando chegar a reunião que ainda não está marcada com alguém com o mínimo de relevância da estrutura governamental dos Estados Unidos. Então, são iniciativas absolutamente aleatórias que tornam o Brasil uma piada, porque o Brasil não é levado a sério pelos Estados Unidos e dá um exemplo para o mundo de que ninguém precisa levar o Brasil a sério. E a China observa isso tudo e vai ficando que nem aqueles desenhos animados, né? Tem lá aquela presa fácil e aí o outro vai só passando uma mão na outra, assim, olhando como é que vai comer aquela presa, porque nós estamos ali prontos, nós já estamos prontinhos para ir para o forno chinês
que vai entrar aqui com absolutamente tudo, porque você tinha perguntado mais cedo, Caniato, qual é a alternativa, né? Qual é o plano B? O plano B do governo é pagar a tarifa ou parar de exportar para os Estados Unidos. Não tem plano B. O plano B é se submeter à realidade da sua própria incompetência. Então, veremos, a partir do dia 1º, essa transformação na dinâmica comercial que vai jogar na lona uma série de empresas de setores importantes que conseguiram, a duras penas, crescer os seus negócios exportando para os Estados Unidos. Esses negócios vão acabar. Esses negócios vão passar por um processo de reajuste da sua dinâmica comercial que, num país como o Brasil, que tem taxa de juros oficial de 15% ao ano, ninguém aguenta ficar pagando juros, ninguém aguenta pegar empréstimo para pagar uma despesa operacional de uma fábrica que não gera receita, de uma planta que não gera receita, de um comércio que não gera receita, e depois pagar isso lá na frente. O sujeito está quebrado. Se tiver juízo, ele encerra agora. Ele não vai ficar aumentando um buraco que depois ele não vai conseguir tapar. O Brasil é um país extremamente desafiador, mas é um país que ele é malvado. Ele persegue para colocar o mal naquele que ousa produzir, gerar emprego, criar divisa para o país. Essas pessoas do Estado recebem punição. Essa é a lógica que existe num país como o Brasil e que agora a gente está vendo de forma muito clara nesse caso das tarifas. Pois é, e aí a nossa reportagem em Brasília, a Janaína Camelo, compartilhou com a gente os principais pontos que foram destacados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin nessa entrevista coletiva, além daqueles 2 pontos que me parecem os mais importantes para nós destacarmos aqui, quando ele diz que não conversou com o presidente da República sobre o tarifaço e que o plano de contingência está sendo elaborado. Ele complementou e respondeu às perguntas dos jornalistas, dizendo que o governo continua dialogando nesse momento pelos canais institucionais. Esse diálogo, segundo o vice-presidente, começou em março com a Secretaria do Comércio. Decorrente dela, se instalou um grupo, um GT, um grupo de trabalho, até o dia 4 de julho. Daí o vice-presidente diz que em maio foi solicitada uma carta com vários pontos, mas que eles não tiveram resposta. E aí ele termina praticamente a coletiva dizendo: quando houver alguma novidade, nós vamos anunciar. Dávila, está parecendo que o anúncio de Donald Trump para início da taxação indica que essa tarifa vai começar em dezembro, né? Acho que é um tempo diferente do governo para as necessidades que estão postas aí. Não sei, parece um universo paralelo, né? Parece não sei, é difícil até a gente comentar aqui o que é senso de urgência, falta senso de urgência, você acha que é isso? Caniato, é que você tem que partir da perspectiva da turma do governo. A perspectiva da turma do governo não é resolver a questão tarifária, é como explorar este episódio da melhor forma política para colher louros político-eleitoral. Essa não tem a ideia de resolver o problema do Brasil. É assim, como é que eu vou ficar bem na fotografia, na pesquisa, melhorar a minha popularidade? Como é que eu vou usar isso como uma oportunidade política? Não como eu vou usar isso para resolver o problema do brasileiro. O problema do brasileiro, dane-se. Eu quero resolver o problema da minha popularidade. Eu quero saber como é que a população está percebendo. Se eu sou um defensor da soberania nacional, se eu sou um grande nacionalista aqui que não vou me curvar aos interesses americanos. E aí, só teriam 2 alternativas. Aguentar essa tarifa por um bom tempo, porque Trump não vai ter nenhuma boa vontade para retroagir, porque viu que o Brasil não deu nenhuma demonstração de querer negociar seriamente, ou, como bem disse o Beraldo, cair nos braços da China. Essas são as 2 opções. Ou nós sentaremos à mesa e negociaremos a partir do dia 1º de agosto, e aí negociar seriamente, porque todo o capital político já foi conquistado, de certa forma, já revertiu nas pesquisas, já fez com que Lula melhorasse a popularidade, agora tem que negociar. Bom, então vamos lá começar a negociar a partir do dia 1º de agosto e ver o que acontece. E a segunda coisa é continuar esticando a corda e cair nos braços da China. É essa a opção que o Brasil tem.
Veja só, o Brasil está, na verdade, esperando um milagre. O milagre é os empresários americanos vão pressionar o governo Donald Trump para não impor essa tarifa de 50%, porque vai ser muito prejudicial ao consumidor americano. Ou Trump disse de forma genérica que o mundo vai receber uma tarifa de 20% e vamos torcer para o Brasil estar nessa lista, quem sabe? Vamos fazer uma fezinha, vamos lá na lotérica apostar no número do bicho lá para ver se a gente tira o número premiado e vamos estar nos 20% que ele vai anunciar, que é o resto do mundo. É uma coisa, é uma brincadeira, isso não é governo, né? Então, assim, o problema é esse. Ele quis colher os louros do embate político. Acabou. A partir do dia 1º de agosto, vai ter que negociar aquilo que não foi negociado desde o dia 9 de julho. Pois é, quando o Dávila fala em governo colhendo os louros dessa situação, Kriegner, me chama a atenção, inclusive, uma notícia destacada no portal da Jovem Pan News, manifestação do senador Flávio Bolsonaro, dizendo o seguinte, abrindo aspas para o senador: o presidente brasileiro não quer negociar com Donald Trump porque alimenta a discórdia. Então, para além dessa reflexão do Dávila sobre a possibilidade de colher louros, né, na visão, na ótica do governo, tem esse ingrediente também de alimentar a discórdia, nós contra eles. Donald Trump é aliado de Jair Bolsonaro, enfim, faz aquela mistura e joga para a plateia um cenário que parece, para ele, interessante nesse momento, né? Claro que sim, Canhato, até porque se a gente considerar o cenário eleitoral aí de 2026, por enquanto o governo tem apostado em duas grandes narrativas. A primeira delas, com toda a questão da taxação dos super ricos, que foi até um determinado momento e agora já começou a arrefecer, porque não se sustenta nem com base nos números, nem com base no discurso político, então de que o governo estaria ali sendo a única voz para garantir que os mais pobres não pagariam mais impostos, né? Essa é a narrativa que o governo tem tentado vender. E a segunda narrativa para 2026 é justamente essa, da defesa da soberania nacional. O Lula sendo, então, esse grande líder brasileiro, o presidente da jabuticaba, aí, como ele tem colocado de colocar, que defende o Brasil contra os interesses escusos do capitalismo malvadão, ou mesmo do imperialismo norte-americano, ou seja, é aquela mesma retórica antiga que a gente viu em 89 do Lula, que a gente viu em outras eleições, e que tem sido tentada como uma via para se sustentar, já que os resultados econômicos são desastrosos, os resultados de segurança são desastrosos, a articulação com o Congresso não vai para frente, agora houve o descongelamento, quem sabe vão ter mais ali dinheiro para colocar em emenda parlamentar e tentar mudar esse cenário, mas não vai ter grande sucesso. Enfim, tem tentado de todos os lados garantir uma sustentação política. Essas duas narrativas têm se consolidado como as mais fortes mesmo. Mas o tempo vai mostrar também, uma vez que essas tarifas entrarem em vigor, o povo vai começar a perceber o impacto dessas tarifas e também perceber a ineficiência do governo brasileiro em fazer qualquer tipo de articulação contrária. É questão de tempo para que mais uma narrativa também caia por terra. Se ele adotar, caso a tarifação entre em vigor e o governo não consiga reverter na base das negociações com os muitos representantes que tentam de alguma maneira modular essa tarifa ou até reverter, Beraldo, você acha que se o governo, ou especialmente o presidente, adotar essa retórica, esse discurso, está vendo? A culpa foi deles, traidores da pátria, foram lá para os Estados Unidos, aqueles discursos que nós já escutamos muito nas últimas 2 semanas. A população tende a comprar, Beraldo? Ou você acha que assim, tem eficiência esse tipo de discurso? Não. Você acha que não perdemos tempo discutindo alguma coisa e, na verdade, a necessidade é sentar, negociar, reverter, tentar fazer alguma coisa a favor do Brasil? Bom, são vários momentos, né? Primeiro, inicialmente, me parece que, como a gente está vendo no caso do suco de laranja, alguns outros itens que são itens perecíveis, né? A carne. Quando você perde um mercado tão importante como o mercado norte-americano para alguns setores, né, obviamente há um excesso de oferta no Brasil, há uma tendência de redução de preço e esse discurso de penalização fica prejudicado. Na verdade, o que o governo vai tentar fazer é
tentar justificar a sua atuação pífia como, na verdade, sendo uma grande estratégia para conseguir melhorar a vida do povo. Só que isso não dura, né? Na verdade, esses mercados eles vão se reacomodar ao longo do tempo e logo a gente vai ver que essa pequena vantagem de agora ela vai desaparecer muito rapidamente. Então, o governo ele vai observar e tentar surfar as ondas. Quando chegar perto da eleição e o cenário estiver mais ou menos equacionado, porque a gente vai ver aumento de desemprego em alguns setores, a gente vai ver um dano causado ao desenvolvimento de alguns segmentos da economia, tudo, aí o governo vai usar isso para colocar na conta do seu opositor, desde que o seu opositor seja umbilicalmente ligado a Jair Bolsonaro, porque o discurso de que a tarifa é um instrumento válido para pressionar o Brasil a mudar a atuação do Supremo Tribunal Federal é um discurso de Eduardo Bolsonaro, que vem sofrendo resistências até dentro do universo bolsonarista, dos apoiadores de seu pai, Jair Bolsonaro. Há notícia, acho que foi da coluna de Lauro Jardim esse final de semana, dizendo que Jair Bolsonaro chegou até a ensaiar um vídeo pedindo para que Trump recuasse das tarifas, mas que depois teria desistido, que demonstra que há uma preocupação em justificar esse tipo de discurso de que eu quero ver o agro afetado, eu quero ver a indústria brasileira afetada, porque, na verdade, todos os instrumentos são válidos para eu conseguir o que eu quero, né? E a colocação de Eduardo Bolsonaro, no meu entender, foi muito infeliz, dizendo que ele quer uma vingança, não me importa se o Brasil ficar arrasado, o que importa é a vingança. E aí as pessoas se perguntam, mas peraí, mas o discurso não era Brasil acima de tudo? Deus acima de todos? Como é que fica como é que você confronta o discurso que de tantos anos ali sendo consolidado agora com esse tipo de atitude? Uma coisa não conversa com a outra. Então, a fortaleza do governo, Canhoto, desse ponto de vista do discurso político eleitoral, vai depender do discurso do outro lado. Vão dobrar a aposta nessa ideia de que aplicação de tarifa a setores que, inclusive, sustentaram e apoiaram muito intensamente Jair Bolsonaro, eles agora vão sofrer porque aí eles é que têm que ir fazer protesto contra o Supremo Tribunal Federal? Peraí, mas o presidente Jair Bolsonaro, na época da eleição, elegeu mais de 20 senadores. Aí os senadores estão lá, de braço dado agora com os governistas, os senadores foram fazer campanha para Davi Alcolumbre, que disse que não vai pautar impeachment de ministro supremo nenhum. Aí os senadores fazem isso, agora é o empresário que tem que se lascar, é o agricultor que tem que se lascar, a população tem que ir para a rua, depois de ter sido presa lá no 8 de janeiro. Então esse discurso não está casando, esse discurso está muito fraco, ele não é lógico, ele não é razoável. E à medida que se tenta fazer valer um discurso que não é razoável, aí o discurso do governo cresce. Infelizmente, é o que a gente está vendo. O governo, por inércia, tirando proveito de uma situação que ele tinha tudo a perder. Deveria estar perdendo, porque a responsabilidade e culpa é dele. Mas o outro lado está lhe dando a vitória. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer as informações daquela comitiva de senadores. A comitiva já está nos Estados Unidos e tem uma declaração de um senador pouco animado com a possibilidade de reversão, né? Porque eles foram para lá com esse intuito, né? Mas viram que a dificuldade é muito grande, uma vez que a gente está falando da implementação da tarifa na sexta-feira. Assim, não existe mágica, né, quando a gente fala de relações internacionais. A gente vai trazer essa informação e também governadores que devem se organizar para tentar estudar e elencar alternativas ao tarifaço. Daqui a pouco.